Olá, querida irmã, querido irmão. É mais um dia que a graça de Deus nos concede viver e por isso é uma alegria acolher você para fazermos juntos o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Hoje é sábado, dia 2 de setembro, e o Evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus continua nos falando sobre a vigilância e a compara com a responsabilidade de administrar, cuidar, usar bem os talentos, as capacidades, as qualidades que Deus nos deu. Todos recebemos dons de Deus, uns mais, outros menos. A diferença é a maneira como cada um lida com eles, administra, usa esses dons recebidos de Deus. Os dons ou os talentos são como a semente. Quando se semeia, ela se multiplica, e quando se guarda, ela fica só uma semente, ou apodrece e se perde sem gerar outras sementes. Jesus nos ensina no Evangelho que administrar ou usar bem os dons que Deus nos dá é multiplicar esses dons, não guardá-los só para si, mas colocá-los em comum, para que todos se beneficiem deles. Foi para isso que Deus nos deu os dons, para nós os multiplicarmos. Os dons não são para nós mesmos, mas para os outros, para o bem comum de todos. Mas nem todas as pessoas sabem partilhar, usar corretamente os seus dons, umas porque nem sabem que têm, e outras porque se acomodam, têm medo de Deus, ou são egoístas e preferem cavar um buraco e esconder os talentos recebidos, como vimos no Evangelho de hoje. As pessoas que fazem isso, que escondem o seu talento, os seus dons no chão, são aquelas pessoas que não fazem nada de bom para o seu próximo, que não fazem o bem, que ficam sempre arranjando desculpa
para não assumir nenhum compromisso na comunidade de fé. Se fecham no seu mundo, no seu individualismo, ou acham que o pouco que têm não precisa ser partilhado, que Deus e os irmãos e irmãs não precisam dele. O Evangelho nos mostra que Deus pede contas de todos os talentos que Ele nos confiou para administrar, porque tudo o que temos não pertence a nós, mas a Ele. Nós somos responsáveis apenas em administrar, cuidar bem dos dons divinos que Ele nos deu. Assim nós estaremos sendo servos bons, fiéis, merecedores de participar do banquete do céu, da administração de muito mais. Ou seja, seremos merecedores de participar da alegria divina. Mas se formos servos maus e preguiçosos, não cuidarmos bem do que Ele nos deu, não mereceremos nem esse pouco que Ele nos deu. Então nos perguntemos, meu irmão, minha irmã, nós conhecemos os nossos dons, nossos talentos e capacidades? Se não conhecemos, por que não os conhecemos? E se os conhecemos, estamos cuidando, administrando bem eles, os colocando a serviço da comunidade, das pastorais, da vida do nosso próximo? Ou estamos enterrando, escondendo os nossos dons, como fez o homem no Evangelho? Pensemos nisso. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, proteja e conserve sempre na alegria e na paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, meu irmão, a você, minha irmã, pela sua companhia agradável no nosso encontro de hoje e de toda esta semana. Te convido para que amanhã você vá participar da celebração da missa ou do culto dominical com a sua comunidade e fazer lá o encontro tão bonito com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral, na caminhada de fé, e que semana que vem, a partir de segunda-feira, você esteja novamente aqui para fazermos juntos uma nova semana, uma nova caminhada diária com Jesus no Evangelho. Até lá, se Deus quiser.